Estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo mais uma vez para o quadro Ponto de Vista o jornalista Bruno Freitas, que comenta os fatos que impactam a vida do itaunense diariamente. Bruno, seja muito bem-vindo ao Jornal Cidade Notícia. Obrigado, Fábio. Para a gente começar os seus comentários e a sua opinião, moradores do bairro João Paulo II, mais uma vez, reclamam dos buracos nas vias daquele bairro. E o secretário de Infraestrutura disse, abre aspas, vai ter problema também no esgoto, fecha aspas. É o que diz o Rossi Andrade, que esteve lá no bairro nessa quinta-feira, historiando a situação, depois da reportagem receber mais uma reclamação de morador de que os buracos continuam. E agora, com o tempo seco, vem a poeira. Outro problema, Fábio, é a falta de horários de ônibus que atendem em João Paulo II. Um bairro que é isolado, só tem um acesso e que já tem há muito tempo sido alvo de reclamações de moradores, assim como outros bairros da cidade, que parece que foram esquecidos. O Rossi sugeriu que quem mora no João Paulo II se mobilize e encaminhe uma solicitação às gerências de urbanismo e meio ambiente para asfaltar o bairro, uma vez que os tapa-buracos, que ele disse que vai fazer, não são suficientes para resolver. Em relação ao transporte coletivo, a gerente de mobilidade, Cíntia Valadares, diz que já encaminhou essa questão para os fiscais e vai tentar melhorar. Como você mesmo disse, Bruno, até nós mostramos aqui no Jornal Cidade Notícia recentemente, moradores também de outras partes da cidade, como o bairro Morada Nova, ali na rua Cândido Bernardes, Ana de Faria Dorna, Senhor Mendes, que as suas estão em calamidade. É necessário urgentemente resolver essa situação, principalmente nesses bairros da periferia da cidade, né? Nesse caso do Morada Nova é por causa das obras do novo reservatório que o SAI está construindo, justamente para resolver essa questão da falta d'água em alguns bairros. E já se fala que esse novo reservatório é subdimensionado à demanda. Esperamos que atenda e que resolva essa situação. Em relação ao João Paulo II, ele padece da mesma situação de outros bairros, como São Bento, o Piaguaçu e o Peixotas. São bairros recém-loteados, nem sempre quem loteou entregou nas condições adequadas. Nas palavras do próprio Rossi, o asfalto do João Paulo II é de péssima qualidade. Então a população tem que se engajar, tem que cobrar da prefeitura e no caso de não haver um loteamento conforme o licenciamento, acionar a justiça se for o caso. Porque quase sempre são pessoas recém-casadas, são pessoas que estão começando a fazer a vida, mudando para esses bairros e todos reclamam do mesmo problema. São bairros esquecidos. Cabe também uma atenção dos vereadores para resolver isso e não aparecer só em época de eleição, fazendo campanha, como aconteceu no João Paulo II. Falando em vereadores, na última reunião da Câmara foi aprovado um projeto de lei da vereadora Márcia Cristina, no qual proíbe a VLI de usar a buzina para poder dizer que está passando com a locomotiva pela cidade, pelas vias aí da cidade, pela ferrovia que corta a nossa cidade. A VLI respondeu com relação a isso. Sim. A Márcia propôs uma sinalização sonora e visual às cancelas para evitar esses acidentes que têm acontecido. E nesse projeto o Alexandre Campos fez uma emenda proibindo os trens de buzinarem à noite, de 6 até de 22 às 6 da manhã. Caso o trem buzine, seria aplicada uma multa de R$ 959. Algumas pessoas questionaram a aplicação dessa lei, uma vez que a ferrovia é concessão federal. Nós entramos em contato com a VLI, que é a concessionária, que nos respondeu por meio de nota, explicando que a buzina é um instrumento de segurança e essa questão da legislação, a VLI diz que cabe à União legislar sobre o transporte ferroviário e aquaviário, conforme o artigo 21 da Constituição Federal. Sendo assim, os municípios não têm competência para
legislar sobre transporte ferroviário, segundo a concessionária da ferrovia. Ela afirma ainda que está sempre aberta ao diálogo. Fábio, essa questão da ferrovia só vai resolver quando for feita a transposição, quando a gente conseguir tirar a linha férrea de dentro de Itaúna, porque realmente é um incômodo para quem mora ali. O trem buzina, mas é por segurança, né? Então, me causou estranheza a Câmara ter aprovado esse projeto sem ter a certeza de que essa é uma legislação federal. Eu, inclusive, questionei isso a vereadora Márcia Cristina e ela disse que não houve nenhuma ressalva da Procuradoria. De toda forma, creio eu que não seja sancionado pelo prefeito. Eu entrei em contato nessa quarta-feira com a Prefeitura de Itaúna buscando um posicionamento da Procuradoria-Geral do município. Contudo, até a gravação desse quadro não obtive retorno. Hoje, quinta-feira, tem live ao vivo do seu site Viu Itaúna no Instagram com a jornalista Ellen Lara. Quais serão os assuntos abordados hoje, Bruno? Fábio, nós vamos falar sobre Talibã e o Brasil, essa questão do extremismo, da política, da religião, dos direitos e liberdades. Todos esses assuntos estamos acompanhando no noticiário internacional o desespero dos afegãos ao fugir do regime extremista dos talibãs que retomaram o poder depois de 20 anos de domínio norte-americano no país. Uma situação desesperadora, uma verdadeira guerra civil. Então nós vamos comentar esse assunto, as repercussões internacionais e o contexto atual do Brasil, casado com essa questão do Afeganistão. Até onde vai a nossa liberdade, até onde vão os nossos direitos, essa questão do extremismo. Então, acompanhe no Instagram do Viu Itaúna a partir das 19 horas. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no jornal, engrandecendo o jornalismo com a sua opinião, com os seus comentários. Eu lhe aguardo novamente na segunda-feira. Muito obrigado, Fábio, mais uma vez. Estamos à disposição da comunidade itaunense.